Olá, eu sou Cleison Soares, produtor de rádio e estudante de jornalismo pela Universidade Federal de Rondônia. Olá, eu sou Camila Pinheiro, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Rondônia e estudante de jornalismo também na Universidade Federal de Rondônia. E esse é o podcast Política de Guarda-Roupa. Sejam muito bem-vindos. A moda é inegavelmente uma ferramenta política. Isso não é um fato de hoje nem de ontem, isso é um fato que atravessa eras. Seja com Coco Chanel ao introduzir peças masculinas em seu guarda-roupa nos anos 20, ou com Mary Quant ao criar a icônica e disruptiva mini-saia, e até mesmo em momentos mais recentes, como o movimento Time's Up durante as premiações de cinema e música de 2018. A maneira como nos mostramos ao mundo sempre foi uma ferramenta política, e é sobre isso que vamos falar hoje. A moda é uma consequência do que vivemos, ou seja, questões como economia, movimentos sociais, movimentos históricos têm muita influência no que vemos nas araras. Quer um exemplo? Na Idade Média, a cor vermelha em uma das suas roupas era o equivalente ao monograma Louis Vuitton hoje, ou seja, era um status de poder. Podemos citar também Coco Chanel como uma das designers que utilizava a moda de maneira política, às vezes de maneira meio controversa, já que a estilista também trabalhou como espiã nazista, mas que revolucionou a moda em sua época. Vale lembrar que no início do século XX, muitas mulheres ainda usavam vestidos enormes e cheios de frufru, além de espartilhos apertadíssimos. Mas, com a guerra e com as mulheres tendo que trabalhar, seja de uma maneira doméstica, seja de maneira a garantir a sua sobrevivência, já que os maridos estavam na guerra, Gabrielle Chanel baniu o espartilho de suas roupas, retirou todos os frufrus e aderiu às peças do guarda-roupa masculino em seu dia a dia. Pois é, Cleison, a moda é uma ferramenta de expressão e política, usada muitas vezes pelos movimentos de mulheres. A gente pode ter também como exemplo no ano de 1968, quando o mundo borbulhava com manifestações e oposições. Um protesto nos Estados Unidos chamou a atenção naquele ano, quando cerca de 400 mulheres se reuniram em frente ao teatro onde acontecia o concurso Miss América para se libertar de instrumentos de opressão. Sutiãs, sapatos de salto alto, espartilhos, cintas e até produtos de beleza. Daí vem a famosa história da queima do sutiã, que aconteceu apenas simbolicamente, já que a prefeitura impediu qualquer pirotecnia. E a gente vê que o sutiã, ao longo da história, em se tratando de protestos pela libertação feminina, o sutiã ele tem sido um objeto bem sutil nessa questão, não é mesmo? Exatamente, Camila. É importante ressaltar que a moda não é só utilizada como ferramenta política ao usarmos uma roupa. Ela também pode ser utilizada como ferramenta política ao não usarmos uma peça de roupa. Um exemplo disso é quando, em 2015, a atriz que ficou mundialmente famosa por Crepúsculo, Kristen Stewart, subiu as escadarias do Festival de Cannes sem salto alto, indo aí contra um código de vestimenta bem rígido em relação às mulheres. O outro exemplo que a gente pode citar é quando, no mês de janeiro, na posse do presidente Joe Biden, o presidente norte-americano, posse da vice-presidente, a norte-americana Kamala Harris, o grande destaque foi a variedade de looks, a maioria de designers negros e mulheres, em tons de roxo, desfilados por convidadas e por ela mesma. Os especialistas eles lembraram que a cor remetida ao movimento sufragista. Não foi a primeira vez que a moda de Kamala atraiu olhares. Durante a campanha presidencial dos Estados Unidos, ela quebrou protocolos ao combinar seus terninhos com os tênis Converse, que é aqueles All-Stars que a gente conhece, reforçando a ideia de uma política mais progressista e menos careta, né? Já que a gente vê que dentro dos parlamentos ao redor do mundo tem toda uma regra em relação às vestimentas, né? Existe todo um padrão estabelecido e a Kamala Harris, ela caminhou contra nesse sentido, né? Casando terninhos com tênis, né? É muito bacana também, Camila, lembrar que a política na moda, ela também não está ligada somente às pessoas que estão vestindo, mas também às empresas que produzem a moda. É importante falar também que a moda é um dos setores que mais polui no mundo e que com consumidores que cada vez mais procuram uma moda limpa e sustentável, conglomerados inteiros, como é o caso do conglomerado Kering, que tem marcas como Gucci, Saint Laurent e a queridinha do momento, a Bottega Veneta, assinaram um compromisso em reduzir as suas emissões de carbono. E é bem verdade que não só as pessoas hoje elas procuram um tipo de moda mais sustentável, como também mais confortável, né? O que digam as mulheres. A gente vê hoje que o sutiã, por exemplo, está passando por uma verdadeira revolução, porque o que antigamente era feito para oprimir os corpos femininos, quem não se lembra, quem nunca teve o sutiã com bojo, com aro, sutiãs extremamente desconfortáveis, né, que deixavam marcas no nosso corpo,
quando nos despíamos, e hoje nós temos visto as empresas de lingerie criarem sutiãs cada vez mais confortáveis, sem aro, sem bojo, valorizando assim a naturalidade do corpo feminino ou masculino, ou mesmo a gênero, né? Se é assim que a gente pode dizer. Temos que destacar também que a moda deixou de ser algo que compete apenas a corpos magros e longerinhos, principalmente depois da Savage vs Fenty, que trouxe aí roupas íntimas inclusivas para todos os corpos. Hoje, produzir peças apenas no PP é algo imperdoável para qualquer marca. E o que dizer então desses movimentos, desses protestos dos anos 60, que também trouxeram desejos de liberdade e mais manifestos durante os anos 1970, década seguinte? E não só no meio do século passado, na metade do século XX, aconteceram esses movimentos. A gente percebe também que no início desse século, agora no caminhar desse século XXI, a moda ela também tem sido utilizada como um instrumento de protesto, como um instrumento político. E a gente pode citar como exemplo o movimento Me Too, o movimento Time's Up, que foi quando as mulheres, as atrizes de Hollywood decidiram se manifestar contra o assédio sexual após a divulgação do caso do Harvey Weinstein, acusado de assediar várias mulheres em Hollywood. E a gente percebe que dentro dos eventos, mesmo no tapete vermelho, para ser mais específica no Golden Globe de 2018, em janeiro de 2018, muitas mulheres se vestiram de preto para poder se manifestar e protestar contra o abuso sexual de mulheres dentro da indústria do cinema, não é verdade? E pegando um pouco o gancho que você falou dos anos 70, nós podemos também falar um pouco sobre o Brasil. Nós não podemos deixar de falar da icônica Zuzu Angel, que em meio à era de chumbo do Brasil, promoveu um desfile em 1971, na Embaixada Brasileira nos Estados Unidos, utilizando o seu desfile para protestar pelo sequestro político do seu filho, Stuart. Protestar durante os anos de chumbo no Brasil não era nada fácil, né? A Zuzu Angel certamente foi uma mulher muito corajosa. Ela lutou muito durante os anos de chumbo aqui no Brasil. Essa foi uma jogada inteligentíssima da Zuzu, que ela não poderia ser presa dentro da Embaixada Brasileira. Inteligentíssima, né? Protestar naquela época não era fácil, né? E tendo em vista ainda que ela sabia que havia perdido um filho, né? Que o filho dela foi torturado e morto pela ditadura, e sabendo que ela estava correndo ao mesmo risco, utilizou de uma boa estratégia, certamente. E agora, enquanto a gente caminha para o final do nosso primeiro episódio do podcast, Camila, queria destacar dois momentos que para mim são icônicos referente à política na moda, que são aí o Billy Porter usando um vestido na cerimônia do Oscar e a Cara Delevingne usando terno no casamento real. Isso para mim é um marco e um feito incrível. A gente pode abordar também o caso da deputada americana Alexandria Ocasio-Cortez, que usou um vestido bem emblemático também no Met Gala desse ano, quando ela usava um vestido branco, em que estava escrito em vermelho "Tax the Rich", taxem os ricos, dentro de uma política elaborada pelo presidente Joe Biden, uma proposta que o presidente Joe Biden tem de aumentar a taxação sobre as fortunas nos Estados Unidos, que tem causado bastante polêmica. Nesse mesmo evento, a gente pode destacar também o look da Cara Delevingne, que na frente estava estampado em vermelho, algo que pode ser traduzido literalmente como colocar no do patriarcado, reforçando aí o posicionamento feminista da atriz. E agora nós caminhamos para o final do primeiro episódio do podcast Política de Guarda-Roupa. Eu agradeço você, ouvinte. Eu sou Cleison Soares, no Instagram @lecleison. E eu sou Camila Pinheiro. Se vocês quiserem fazer quaisquer sugestões, críticas, elogios e também doações ao nosso podcast, pode ir lá e mandar uma mensagenzinha ou me seguir no @camilapinheiro88. E a gente se despede por aqui, agradecemos a tua audiência e até o próximo episódio.